Fala galera, aqui é o Will do Concurseiro 01 e nos próximos momentos você vai ver uma aula muito importante de português para o concurso do SMV. A gente tirou essa aula do nosso preparatório. E se você quer que mais aulas assim sejam disponibilizadas de graça no YouTube, é muito importante que você clique aqui no botão de curtir e se inscreva no nosso canal e ative o sininho para saber de mais vídeos assim quando eles forem publicados. E dá uma olhada no link da descrição aqui, o primeiro deles, que eu vou deixar um material para você baixar e já ir se preparando para esse concurso. Nesse material tem provas antigas, um cronograma de estudos, editais e muitos outros. Então aguarda a vinheta que a aula já está começando. Olá, futuros oficiais da Marinha. Sou Ivanete Rigo, professora de língua portuguesa, e esta é a correção do simulado número 7. Vamos lá? Muito bem. O simulado número 7 é aberto com um texto de Marcelo Gleiser em que ele discute sobre a importância da ciência, ressaltando que a humanidade tem o poder de escolha a partir do conhecimento. E aqui ele também afirma que há um grande paradoxo em ver que a ciência evoluiu tanto, mas que ainda existem pessoas que acreditam em profecias de fim de mundo, por exemplo. Gostaria de ressaltar estes dois parágrafos do texto. Existe um cinismo em que ele diz: existe um cinismo cada vez maior em relação à ciência, um senso de que fomos traídos, de que promessas não foram cumpridas. Afinal, lutamos para curar doenças, apenas para descobrir outras novas. Criamos tecnologias que pretendem simplificar nossas vidas, mas passamos cada vez mais tempo no trabalho. Pior ainda, tem sempre tanta coisa nova e tentadora no mercado que fica impossível acompanhar o passo da tecnologia. E aqui, primeiro, a ciência não promete a redenção humana, ela simplesmente se ocupa de compreender como funciona a natureza. Ela é um corpo de conhecimento sobre o universo e seus habitantes, vivos ou não, acumulado através de um processo constante de refinamento e testes, conhecido como método científico. E quando se diz aqui ela é um corpo de conhecimento, é bom que se esclareça, não é algo pronto, ou seja, está sempre em movimento. Questão número 1. Ao comentar sobre o cinismo, o autor faz menção a uma falta de compreensão geral em relação à ciência, que consiste, de acordo com o texto, em, vejamos então, ao comentar sobre o cinismo, consiste em entender a ciência como uma espécie de religião que faz promessas de cura e redenção. Sim, é isso mesmo. No texto, o autor menciona uma falta de compreensão geral em relação à ciência, devido à ideia de que a ciência promete cura e redenção, e as pessoas acabam traídas pelo não cumprimento disso, o que caracteriza o entendimento da ciência como uma espécie de religião. O comentário feito acerca do cinismo, este aqui, olha, existe um cinismo cada vez maior com relação à ciência, antecede passagem em que o autor informa que há um senso de que fomos traídos, de que promessas não foram cumpridas, tal como se a humanidade houvesse depositado na ciência expectativas supra-humanas, como se a ciência fosse se responsabilizar pela criação de um novo mundo, no qual não mais existiriam adversidades, o que remete para a visão religiosa que a ela se endereçou. Mas vamos às demais alternativas. Consiste em acreditar que a ciência deveria ter se ocupado das profecias de fim do mundo com o objetivo de evitar as consequências ali descritas. Isso está incorreto. Segundo o autor, as profecias de fim de mundo não deveriam ser levadas a sério. A menção às profecias de fim de mundo foi o gatilho para a produção do texto. Serviu para que o autor traçasse considerações acerca do que é a ciência e de como se deve interagir com ela. Letra C. Julgar a ciência pelo método científico por ela utilizado também é incorreta, porque as pessoas julgam a ciência querendo que ela seja maior do que qualquer outra coisa. Ao fazer menção ao método científico, o autor preocupou-se em apontar característica do processo da produção da ciência.
reduzir a ciência a um número limitado de respostas que ela pode dar sobre a natureza. Também não. O cinismo das pessoas em relação à ciência não é em querer limitar as respostas da ciência. Não se observa a menção no texto à redução da ciência a um número limitado de respostas que ela pode dar sobre a natureza. Ao contrário, ela vai, né, a ciência vai evoluindo, está em constante transformação. Culpar os seres humanos pelos usos indevidos e desastrosos da ciência também está incorreto. O autor até fala que as pessoas têm certa culpa pelo uso inadequado da ciência, mas o cinismo não está em culpar as pessoas pelo uso indevido da ciência. Embora o autor faça menção ao uso indevido da ciência por parte dos seres humanos, o emprego do adjetivo cinismo não teve por finalidade expressar esse uso. Portanto, a melhor resposta para a questão 1, letra A. Questão 2. Depois de ler o texto, compreende-se que a importância da ciência está principalmente em poder escolher como sociedade nosso destino de forma responsável. Isso mesmo. Com base lá no texto, entende-se que a importância da ciência está em possibilitar que a sociedade escolha o seu destino de forma responsável, o que se confirma pelo seguinte trecho: apenas uma sociedade versada na ciência pode escolher o seu destino responsavelmente. B. Estabelecer as diferenças principais entre a ciência e o charlatanismo. Não, né? Não foi o propósito do autor, né, do texto, estabelecer as principais diferenças entre ciência e charlatanismo. Sendo este último, o charlatanismo, sequer mencionado de forma direta, né? Talvez assim, lateralmente, né, quando o autor faz breve menção, logo no início do texto, às profecias de fim de mundo, ao bug do milênio e à previsão maia de fim de mundo lá no ano de 2012. Mas está incorreto. Letra C. Explicar que a ciência não pode oferecer a salvação eterna porque não prova a existência divina. Também está incorreto. Não é por não provar a existência divina, né, tarefa que não está, aliás, mencionada no texto, que a ciência não nos oferece a salvação eterna. No entanto, ela nos possibilita vivermos livres do medo irracional do desconhecido, porque ela vai desvelando, né, quando nos explica as leis da natureza. Abrir a porta para um novo tipo de espiritualidade. Também não. O interesse principal da ciência não é abrir para a humanidade a porta para um novo tipo de espiritualidade, o que, segundo o autor do texto, será consequência de nova concepção da vida, advinda de nova postura do homem frente ao que hoje se denominam mistérios, o que ainda não foi desvelado. Letra E. Direcionar a conduta humana em relação ao conhecimento obtido. Também não. Em nenhuma parte do texto se obtém informação acerca de que o papel da ciência seja direcionar a conduta humana para qualquer coisa. Ao contrário, lê-se que por meio dos conhecimentos proporcionados pela ciência, o homem poderá livremente escolher seus caminhos. Tomou o conhecimento e, a partir desse conhecimento, ele tem a liberdade de fazer as suas escolhas. Então, questão 2, melhor resposta, a letra A. Questão 3. De acordo com o texto. De acordo com o texto, compreensão. Nesta chamada era da ciência em que nos orgulhamos de viver, pode-se inferir, agora vamos a uma inferência, que é paradoxal acreditar em profecias de fim de mundo, porque a ciência... Vejamos, o autor julga paradoxal o fato de existir tanto conhecimento produzido pela ciência, mas mesmo assim algumas pessoas acreditam em teoria de fim do mundo, não é? Então, pode-se inferir que é paradoxal acreditar em profecias de fim de mundo, porque a ciência se ocupa de compreender como funciona a natureza, mas não promete a redenção humana. Incorreto. O texto apresentado aqui nessa alternativa nos explica o objeto de estudo da ciência e o que não podemos esperar dela. Letra B. É um corpo de conhecimento sobre o universo e seus habitantes, vivos ou não? Então,
O autor do texto também é incorreto. O autor do texto preocupa-se em traçar um perfil do que é a ciência. Não é um corpo de conhecimento, porque a ciência não para. Letra C. Prover um modo de interagir com o mundo, expondo a expondo a essência criativa da natureza. Incorreto também. A passagem provê um modo de interagir com o mundo, expondo a essência criativa da natureza. Essa passagem, né, provê um modo de interagir com o mundo, expondo a essência criativa da natureza, alude ao que a ciência nos proporciona. Isso não é contraditório. Letra D. Oferece a possibilidade de vivermos livres do medo irracional do desconhecido. Correto. Considerando o que é exposto lá no texto, torna-se paradoxal, na denominada Era da Ciência, acreditar em profecias de fim de mundo, que se enquadram em um medo irracional do desconhecido. Acreditar que pode haver aí essa teoria aí de fim de mundo, né, de acabar o mundo, justamente porque a ciência oferece a possibilidade de viver livre disso, não é? Quem conhece pode se livrar disso. A ciência pode não oferecer a salvação eterna, mas oferece a possibilidade de vivermos livres do medo irracional do desconhecido. Letra E. Não diz o que devemos fazer com o conhecimento que acumulamos. Incorreto, né? A passagem apresentada aí nessa alternativa põe em evidência a inexistência de compromisso que temos em relação à ciência. Vejamos, a ciência não diz o que devemos fazer com o conhecimento que acumulamos. Essa decisão é nossa, em geral tomada pelos políticos que elegemos, ao menos numa sociedade dita democrática. Então, questão 3, melhor resposta, letra D. 4. Assinale a opção que corresponde à função do que na frase a seguir. Não vão a uma festa que não voltem cansados. Nessa oração, que não voltem cansados, expressou-se a ideia de consequência, isso relativamente ao fato expresso a não vão a uma festa. O que leva à conclusão de que esse vocábulo destacado aqui é uma conjunção subordinativa consecutiva. Então, vamos achar uma alternativa em que há uma consequência em relação ao fato principal. Na letra A, parece paradoxal que ainda acreditem em profecias do fim do mundo. Aqui nós temos um que é uma conjunção integrante. Ela introduziu uma oração, né, essa oração aí, que acredita em profecias do fim do mundo, que nós vamos chamar de subordinada substantiva subjetiva. Por quê? Porque ela é sujeito da oração principal. Na oração principal não aparece sujeito, porque justamente é essa oração introduzida pela conjunção integrante que aí que vai ser o sujeito. Letra B. Criamos tecnologias que pretendem simplificar nossas vidas. Esse que aqui é um pronome relativo que retoma aí o termo tecnologias. E aqui nós temos uma oração subordinada adjetiva restritiva. Os mais jovens se comunicam de modo quase que incompreensível. Aqui temos uma situação de um que simplesmente poderia ser retirado daí, né? Se eu retirar, não vou fazer alteração nenhuma na informação que eu tenho. Os mais jovens se comunicam de modo quase incompreensível, sem que ocorra, então, como já falamos, qualquer prejuízo. E esse que é só uma partícula de realce. Tem tanta coisa nova no mercado que fica impossível acompanhar. Agora sim, temos um fato aqui, tem tanta coisa, e qual é a consequência disso? Que fica impossível acompanhar. Então, vai fechar com a consecutiva que temos aqui no enunciado. E na letra E, existe um senso de que as promessas não foram cumpridas. Aqui nós temos uma conjunção integrante também, e essa conjunção integrante, ela vai integrar uma oração subordinada substantiva completiva nominal, vai completar aqui o nome senso. Então, aqui nós temos a oração principal e aqui uma subordinada completiva nominal. E esse que é uma conjunção integrante. Questão 4, letra D. Questão 5. No fragmento, a ciência não contrariou nossas expectativas.
Imagine um mundo sem antibióticos, TVs, aviões, carros. Nós temos o quê? 2 períodos simples. Por quê? Para um período ser simples, ele precisa ter apenas um verbo ou apenas uma locução verbal, e fechado aqui com ponto. Então, nós temos aqui um período em que temos apenas um verbo, um período simples. Imagine um mundo sem antibióticos. Temos apenas um verbo aqui também, e aí nós temos 2 períodos simples. E com verbos transitivos e seus respectivos objetos. Então, contrariou o quê? Nossas expectativas. Um verbo transitivo direto, aqui nós temos o objeto direto. Imagine o quê? Um mundo, e aí nós vamos caracterizar esse mundo, né? Sem antibióticos, TVs, aviões, carros, que vão ser, esses termos aí vão ser adjuntos adnominais do substantivo mundo, que por sua vez é núcleo do objeto direto do verbo imagine. Portanto, questão número 5, letra E. Questão 6. Assinale a alternativa que apresenta o núcleo do sujeito do seguinte período. Apenas uma sociedade versada na ciência pode escolher o seu destino responsavelmente. Quem é que pode escolher o seu destino responsavelmente? Apenas uma sociedade versada na ciência. E aí, qual que é o núcleo desse termo? O substantivo sociedade, né? Então, aqui é o núcleo do sujeito, sociedade. Tranquilo? Questão número 6, letra C. Questão número 7. Os mais jovens se comunicam de modo quase que incompreensível aos mais velhos, com Facebook, Twitter e textos em celulares. O termo sublinhado aos mais velhos exerce qual função sintática? Bom, esse termo vai complementar o sentido da palavra incompreensível, que por sua vez é um adjetivo. Então, complementou um nome, e esse nome é um adjetivo, não há dúvida, nós temos aqui um complemento nominal. Questão número 7, letra D. Questão número 8. Assinale a opção que apresenta um emprego adequado ao padrão culto da língua. A prática da ciência provê um modo de interagir com o mundo, expondo a essência criativa. Nossa, aqui nós temos um erro muito crasso, muito comum em redação. Né? Aqui não poderia ter um ponto, né? Seria aqui uma vírgula e nós seguiríamos aqui. Então, está incorreta essa transição aí feita entre a primeira e a segunda orações, resultante da opção por reduzir a segunda oração em gerúndio, né? Além de se ter apresentado sua mensagem em períodos simples, o que, né, aqui tornou incoerente o texto. A correção seria: a prática da ciência provê um modo de interagir com o mundo ao expor a essência criativa da natureza. Eu até poderia deixar aqui o expondo, né, em vez de ao expor. Mas ao expor, né, a forma reduzida em infinitivo aqui fica melhor, sem dúvida alguma. A letra B. Consumindo o planeta com um apetite insaciável, criamos uma devastação ecológica sem precedentes. Fato, criamos uma devastação ecológica sem precedentes. E aí nós temos a causa, né? Porque consumimos, né? Consumimos o planeta com um apetite insaciável. Aí essa vírgula vai ocorrer em razão do quê? Em razão dessa oração subordinada adverbial causal vir antes da oração principal. Então, aí nós vamos usar a vírgula. Letra C. Nossa existência é parte desta transformação constante da matéria, onde todo elo é igualmente importante. Nós temos um erro também crasso, que é o uso do onde, né, relativo onde, que só pode ser aplicado a lugares, né? Então, o concerto ficaria assim: nossa existência é parte dessa transformação constante da matéria, na qual todo ela é igualmente importante. Só usamos o onde para representar lugar. Letra D. Transformando o mistério em desafio, adicionando uma nova dimensão à vida, abrindo a porta para um novo tipo de espiritualidade. Bem, aqui nós temos uma sequência, né, de verbos no gerúndio e não apresenta um desfecho lógico, né? Não há aí um fato, né? Não há uma coerência semântica.
né, resultante aí, essa incoerência é resultante da inexistência de sujeito para as formas verbais que foram empregadas aí no gerúndio. Falta uma oração principal, digamos assim. Ao dar ao indivíduo a autonomia de pensar por si mesmo, oferecendo a ele a liberdade da escolha informada. O que nós temos de incorreto aqui? Não há coerência semântica, resultante da inexistência de informação que integralize as mensagens apresentadas pelas duas orações que o abrem. Falta oração principal. Portanto, questão número 8, letra B. Questão 9. A ciência adiciona uma nova dimensão à vida. O acento grave é usado porque houve a fusão da preposição a, exigida pelo objeto indireto do verbo adicionar. Adiciona o quê? Uma nova dimensão, e o artigo que define o substantivo vida. Adicionando o quê? Uma nova dimensão a quem? À vida. A frase em que o uso do acento grave ocorre pelo mesmo motivo está na alternativa. Então, letra A. Há hoje cura para muitas doenças e muita tecnologia graças a. Aqui nós temos uma locução prepositiva feminina. E a crase é obrigatória nessas locuções. Portanto, não fecha com o que temos lá no comando. Letra B. Muitos preferem o romantismo do imprevisível à ciência dos números. Aqui nós temos o verbo preferir, que tem aqui o objeto direto, né? E o objeto indireto aqui, que pede a preposição a, e a palavra seguinte é feminina, né? Então, nós até poderíamos trocar a ciência aqui dos números por progresso, por exemplo. Muitos preferem o romantismo do imprevisível ao progresso dos números. Nós teríamos aí, visivelmente, a contração da preposição a mais o artigo definido o que nos leva a entender que, sendo uma palavra feminina, a sobreposição da preposição a ao artigo feminino definido a. Portanto, letra B é a correta. A oposição da religião à ciência é em grande parte um mito. Aqui nós temos uma situação em que o termo não é verbo e está pedindo complemento. Então, nós temos aqui um caso de regência nominal. Então, a oposição a quê? Quem faz oposição a, né? A ciência, né? Se fosse aqui conhecimento, por exemplo, a oposição ao conhecimento. Portanto, há a preposição exigida aqui pelo termo oposição e ao artigo definido feminino antes da palavra ciência. Uma das motivações presentes nos pesquisadores é o amor à ciência. Aqui temos a mesma situação. Amor a quê? Temos uma palavra que ocorre essa frase por causa da regência nominal. Amor a quê? A ciência. Poderia ser amor ao progresso, por exemplo. Então, a sobreposição da preposição a ao artigo definido feminino a antes da palavra ciência. A comunicação pode melhorar o acesso das pessoas à ciência. Novamente, nós temos um caso de regência nominal. O acesso a quê? À ciência. A preposição aparece aqui em cima do artigo definido feminino antes de ciência. Trocando ciência por progresso, vamos ter a mesma situação. O acesso das pessoas ao progresso. Fica visível que existe aí, então, a contração de uma preposição e de um artigo definido feminino. Portanto, questão 9, letra B. Questão 10. No trecho, existe um cinismo cada vez maior em relação à ciência, um senso de que fomos traídos, de que promessas não foram cumpridas. As orações sublinhadas são classificadas respectivamente como subordinada, substantiva, completiva nominal e completiva nominal. Ambas vão completar o sentido da palavra senso. Um senso, quem tem senso de alguma coisa. Está aqui a conjunção integrante, está aqui a conjunção integrante. Então, ambas subordinadas, substantivas, completivas, nominais. Questão 10, letra D. Questão 11. A alternativa que contém personificação, que nós também podemos chamar de prosopopeia ou animização, e hipérbole, uma em cada período, respectivamente, é... Quem não se lembra da enxurrada de absurdos? Aqui nós até podemos considerar uma hipérbole, né?
né, enxurrada de absurdos ditos sobre a previsão maia de fim do mundo. Mas aqui nós não temos figura alguma, olhem só, parece paradoxal que tantos acreditem em profecias de fim de mundo, portanto, está incorreta a alternativa A. Letra B, criamos uma devastação ecológica sem precedentes, não há figura aqui. Primeiro, a ciência não promete a redenção humana, também não há figura aqui, né? Não há linguagem figurada, né, para nós encontrarmos uma personificação e uma hipérbole. Letra C, nossa existência é parte dessa transformação constante da matéria, também não há sentido figurado. A ciência não contrariou nossas expectativas, não há sentido figurado. Apenas uma sociedade versada na ciência pode escolher seu destino responsavelmente. Também não há linguagem figurada. A culpa do que fazemos com o nosso planeta é nossa. Também não há linguagem figurada aqui. Agora, a ciência abre a porta para um novo tipo de espiritualidade. Nós temos sim uma personificação. Quem abre a porta é um ser humano, não é? Então aqui a ciência está sendo personificada, né? Existe uma personificação por essa ação aqui de abrir a porta. Consumimos o planeta com um apetite insaciável. Aqui nós temos claramente um exemplo de hipérbole, né? Tal afirmação é, digamos assim, exagerada. E, claro, ela tem a finalidade de dar ênfase à grande exploração de recursos do planeta. Questão 11, letra E. Questão 12. Tem sempre tanta coisa nova e tentadora no mercado que fica impossível acompanhar o passo da tecnologia. Aqui, não há dúvida, temos uma oração subordinada adverbial consecutiva. Fica impossível acompanhar o passo da tecnologia, né, com tanta coisa nova, né, e tentadora no mercado. Então, tanta coisa nova no mercado, consequência, fica impossível acompanhar o passo. Questão 12, letra B. E aí, curtiu? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal para ser notificado de mais vídeos como esse. E se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer de responder. É isso aí então, valeu e até mais!